Fraternais saudações, aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que é o nosso 17º vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Agradeço, portanto, o apoio e efetiva colaboração dos senhores aqui e nas outras redes. Vamos direto ao ponto, dignos. Existem 3 tipos fundamentais de jejum: o jejum integral, o jejum parcial e o jejum seletivo. O jejum integral se caracteriza pela abstinência completa durante um tempo pré-determinado, tanto de alimentos sólidos quanto líquidos. O jejum parcial, por sua vez, se caracteriza pela abstinência ou de alimentos sólidos ou de alimentos líquidos ou mesmo de algum tipo especial de alimentação durante um tempo determinado. Enquanto que o jejum seletivo, ele age sob um aspecto pontual da predileção do gosto pessoal. Quando o indivíduo, por exemplo, tem um gosto por chocolate, por algum tipo de doce ou qualquer outro tipo de alimentação e se abstém disto durante um tempo determinado, ele está também praticando o jejum. Então sublinhemos mentalmente isto. Existem 3 tipos de jejum: o jejum integral, o jejum parcial e o jejum seletivo. Cabendo a ti, portanto, na sua prática, verificar o que deseja, o que pode e o que vai colocar em movimento. Antes de prosseguirmos, dignos irmãos e irmãs, é importante sublinhar a questão também da responsabilidade. Sim, alguns indivíduos vão possuir algumas limitações fisiológicas e médicas e, portanto, deverão tratar esta prática e este assunto com maior cuidado. Verifique antecipadamente se não existe nenhuma situação de maior fragilidade que perturbaria o ritmo da vossa fisiologia natural. Mas, no geral, o jejum reconhecidamente, ele tanto há de lhe fazer bem no sentido fisiológico, como também sob a esfera mental e a esfera espiritual. E o nosso objetivo aqui é tratarmos fundamentalmente destes benefícios sob essas 3 esferas, estas 3 camadas, em especial os aspectos mentais e os aspectos espirituais. Então, este é o ponto número 2 a ser posicionado. Verificamos, dignos, que sim, pratico o jejum na minha realidade, no meu cotidiano, ao menos uma vez por semana, e isto já desde muitos anos, posicionando o jejum como uma ferramenta de concentração de forças, como uma ferramenta de purificação e de elevação da própria consciência. O jejum é certamente uma das ferramentas espirituais das mais antigas. Nós vamos encontrar a prática do jejum dentre os cristãos, sejam estes católicos, protestantes, evangélicos. Nós temos o jejum no islamismo, nós temos o jejum no próprio budismo, temos o jejum no hinduísmo, enfim, nas mais diferentes culturas religiosas, principalmente ao longo do tempo, nós vamos encontrando aspectos práticos e, ao mesmo tempo, de aprofundamento dentro da tese, da filosofia do jejum. O jejum, ele constitui uma espécie de escada, uma espécie de exercício que permite ao indivíduo acessar os mais sutis níveis de si mesmo. Digníssimos irmãos e irmãs, verifiquemos também que vai existir os benefícios, vão existir os benefícios de natureza fisiológica. Sabemos, e a ciência o tem comprovado, tem apontado nesta direção, que o indivíduo que jejua tem maior período de purificação do seu sistema digestivo, de toda a sua fisiologia. Sabemos que o jejum, ele aumenta a expectativa de vida, que o jejum beneficia a saúde nos mais diferentes ângulos do próprio ser. Mas verifiquemos que jejum não é dieta.
Este é um ponto importante. O jejum, diferentemente da dieta, ele possui uma natureza mais integral. Ele trabalha não só o físico, mas também trabalha a mente e o espiritual. Enquanto que a dieta se restringe a um aspecto tão e somente fisiológico. E esta é a diferença entre o jejum e a dieta. Não se pode propriamente posicionar o jejum simplesmente sobre os aspectos de benefícios fisiológicos para emagrecimento, por exemplo. Há que se imprimir, há que se colocar aí em movimento um trabalho interno, um trabalho mental diferenciado. Isto também é importante. Por quanto tempo você deve praticar o jejum? Isto vai depender muito da sua prática. Eu costumo praticar o jejum num dia da semana ou dois, hoje em dia mais num dia da semana, durante todo o dia, desde o momento que se acorda às 5h30, 6 horas da manhã, até o período da noite, ou seja, passar todo um dia abstendo-se propriamente de alimentos sólidos, ingiro propriamente água, no geral, a não ser em dias em que se exija maior esforço, aí eu acrescento suco. Entretanto, no geral, bebo apenas água. Agora, não quer dizer que todo mundo deva seguir esta mesma métrica. Alguns indivíduos vão alongar esse período de jejum, mas outros também poderão ter um período menor de jejum. Você pode aplicar o jejum, por exemplo, do momento em que você acorda, 5h30, 6 horas da manhã, e sim, acorde um pouco mais cedo para isto, fique até o meio-dia, até as 9 horas, até 2 horas da tarde, vai depender da sua força. O que não pode acontecer é ser algo muito fácil, é ser algo muito fluido. É importante que o jejum lhe exija algum esforço, que o jejum propriamente mexa convosco a nível mental e fisiológico, fazendo assim com que as engrenagens da força de vontade sejam postas em movimento. Então, o tempo que você vai levar no seu jejum vai depender do seu poder de vontade, vai depender da sua prática. E claro, com o passar do tempo, você vai alargando estas estacas, ou seja, vai aumentando o período de jejum. Então, se você praticava durante 5 horas, você começa a praticar durante 9 horas, durante 12 horas, 24 horas e, por vezes, estendendo um pouco mais, com a ingestão ou não de líquidos, ou seja, esse jejum pode ser feito de forma integral ou de forma parcial. Recomendo que inicialmente você o faça de maneira parcial, trabalhando com a ingestão consciente programada de água. Este é também um dos pontos importantes a serem posicionados, dignos. E vejamos que sim, o jejum ele vai lhe trazer um despertar a nível espiritual, por exemplo, no que tange ao processo mediúnico, para quem deseja trabalhar a conexão com o plano astral, a conexão com as esferas superiores. Sim, o jejum é capaz de, na medida em que vai amortecendo os aspectos mentais mais grosseiros, liberando a vossa consciência para uma conexão superior, lhe trazendo, portanto, não só maior conexão, como também poder de concentração, visto que ele cria o que nós chamamos de poder de concentração, ou seja, ele cria uma intenção, uma tensão interna. Falamos sobre esse aspecto quando abordamos lá nos vídeos de magia do caos, por exemplo, ou seja, uma intenção, é criar propriamente uma força, criar uma tensão interna, multiplicando assim a força pessoal. Então, na medida em que você for praticando o jejum de maneira constante, de maneira profunda, de maneira consciente, este lhe aumentará a força fisiológica, porque lhe trará maior pureza e maior
sanidade, lhe aumentará a força mental, porque lhe ampliará o poder de concentração dos pensamentos e direcionamento, também lhe trará maior conexão espiritual na medida em que vai alargando a vossa capacidade de conexão com o próprio plano astral e sim, também lhe trará maior evolução espiritual. Então, recomendo fortemente a prática do jejum, pelo menos uma vez por semana. Escolha um dia na semana, escolha um tempo determinado, que tipo de jejum você vai praticar e coloque isto em prática. Você verificará que o seu poder de concentração, o seu poder de ação, a sua clareza mental, a sua conexão espiritual se multiplicará. Vejamos que certa feita, os discípulos de Jesus, para fecharmos este nosso vídeo, dignos, se aproximaram do mestre e disseram: mas mestre, olha, nós estamos tendo algum tipo de problema na expulsão de determinadas doenças e circunstâncias negativas da vida dos indivíduos, como a gente pode solucionar isso? Jesus disse o seguinte: olha, existem algumas castas de demônio, ou seja, existem algumas idiosincrasias malévolas que só são retiradas, só são expulsas com jejum e oração. Esta via de mão dupla estabelecida por Jesus, ou seja, o jejum e a oração, esotericamente, magicamente, espiritualmente, universalmente, são também chaves que nos permitem a perfeita conexão com as nossas mais profundas forças. Não é apenas visualizar, não é apenas mantralizar, não é apenas orar, não é apenas dizer, mas é também abster-se, é criar este vácuo interno, esse estado de tensão, que vai nos conduzir também a uma espécie de estado de gnose, falamos disso em algum dos nossos vídeos anteriores, que nos trará ampla força. Digníssimos irmãos e irmãs, recomendo que você curta este nosso vídeo, deixe seus comentários e sugestões para as nossas próximas preleções. Quem vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Gratidão.